e dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,1296 para compra e R$ 13,1311 para venda. Rio de Janeiro e Niterói com o céu parcialmente nublado e a temperatura estável. Umidade relativa no ar 89%. Já para amanhã a previsão é de céu parcialmente nublado a claro. Nesse momento aqui na Ilha do Governador, 28 graus. O Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na zona sul do Rio, vai realizar um mutirão de catarata a partir de hoje. O objetivo é operar até sexta-feira 50 pacientes que estão na fila. O prefeito Marcelo Crivella e o secretário municipal de saúde, Carlos Eduardo, visitaram a unidade na manhã de hoje. E segundo a prefeitura, o equipamento utilizado na cirurgia permite dobrar de 30 para 60 procedimentos mensais. Mas com o mutirão, a meta é operar 50 pessoas em uma semana. Atualmente o hospital tem 150 pacientes na fila interna aguardando a operação. No Rio, meio-dia 59. Plantão Rio Notícias. Próxima edição, 1h55 a seguir, você ouve o programa Debate na Rio. A apresentação, Eduardo Araújo. Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas. No ar, Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, está entrando no ar o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. E por ser jornalismo espírita interativo, nós contamos muito com a sua participação, que é extremamente importante para o programa. Então você pode ligar, participar, o telefone é o 3386-1400, quem vai atender você é a Sheilinha, 3386-1400, ou enviar a mensagem pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633. Repetindo, 98486-7633. Não se esqueça de se identificar colocando seu nome, seu bairro e a sua cidade, ou até mesmo seu país, porque tem muita gente acompanhando a Rádio Rio de Janeiro de todo mundo graças à internet. E por falar em internet, você internauta ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em radioriodejaneiro.am.br. Você também vai nos acompanhar aqui pela câmera da internet, do site, que está aqui de frente, e tem a câmera do pessoal do Facebook, que está aqui ao lado, pegando André Monteiro de perfil. Olha lá, ó. Isso é o perfil de André Monteiro. Então aqui está André Monteiro, aqui está Nelson Tavares e Maria de Fátima Miranda. Atrás da câmera está o Caio. Aqui o nosso operador Luiz Carlos, também está escondidinho ali. E nós vamos hoje, prezado ouvinte, falar de um tema muito importante, que é o autismo. Isso que afeta muitas crianças no Brasil e no mundo, afeta a vida de muitas famílias. Nós vamos falar sobre o autismo na visão espírita. Claro, levando em consideração aquilo que a ciência humana já traz em relação de conhecimento em relação à questão do autismo. Vamos nos basear numa matéria aqui que é do livro A Sombra do Abacateiro, do Chico Xavier, um livro que conta histórias da vida de Chico Xavier, determinadas passagens. O autor é o Carlos Bacelli. E nós pegamos uma história desse livro de uma criança, né, de 1 ano e meio, que foi levada até o Chico Xavier. Então vamos ler aqui a história. Um casal aproximou-se de Chico, o pai sustentando uma criança de 1 ano e meio nos braços, acompanhado por distinto médico espírita de Uberaba.
A mãe permaneceu a meia distância, em mutismo total, quer dizer, ficou calada, muda, embora com alguma aflição no semblante. Era muito comum as pessoas procurarem o Chico em situações difíceis, para pedir algum tipo de orientação do mundo espiritual. O médico, adiantando-se, explicou o caso ao Chico. A criança, desde que nasceu, sofre sucessivas convulsões, tendo que ficar sob controle de medicamento. Permanece dormindo a maior parte do tempo, em consequência, mal consegue engatear e não fala. Após dialogarem durante alguns minutos, Chico perguntou ao médico a que diagnóstico havia chegado. O médico lhe disse: para mim, trata-se de um caso de autismo. Chico Xavier disse que o diagnóstico lhe parecia bastante acertado, mas que convinha diminuir os anticonvulsivos, mesmo que tal medida, a princípio, intensificasse os ataques. Explicou detalhadamente as contraindicações do medicamento no organismo infantil e recomendou que aplicasse passes na criança. Vamos orar, concluiu ele. O casal saiu visivelmente mais confortado, mas, segurando o braço do médico, Chico explicou a todos que ali estávamos mais próximos. O autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade. Tanto envolve crianças quanto adultos. Depois a gente vai verificar, é claro, é muito mais comum em crianças, mas em que sentido ele pode afetar na vida adulta? Vamos falar sobre isso. É preciso que alguma coisa nos prenda no mundo, porque senão perdemos a vontade de permanecer no corpo. Olha que frase interessante de Chico Xavier. É preciso que alguma coisa nos prenda no mundo, porque senão perdemos a vontade de permanecer no corpo. Ele ainda considerou que muitos casos de suicídios têm as suas raízes no autismo, porque a pessoa vai perdendo o interesse pela vida. Inconscientemente, ela deseja retornar ao mundo espiritual, e para se libertar do corpo, que considera uma verdadeira prisão, força as portas de saída. E o Chico ainda falou ao médico: é preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente a mãe. Olha que interessante, ó, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. Olha que aqui já está, de certa forma, uma resposta, né, do porquê do autismo. E aí, complementando ao texto do livro A Sombra do Abacateiro, vamos trazer aqui uma observação do nosso médium, palestrante, orador, Divaldo Pereira Franco. Ele diz o seguinte: precisamos considerar que somos herdeiros dos próprios atos. Em cada encarnação, adicionamos conquistas ou prejuízos à nossa contabilidade evolutiva. E em determinados momentos, ao contrairmos débitos mais sérios, reencarnamos para ressarci-los sob a injunção dolorosa de fenômenos expiatórios. Dentre eles, um dos mais cruéis é o autismo. No fenômeno do autismo, estamos diante, ele dá um exemplo, de um ex-suicida, ao qual, desejando fugir à responsabilidade dos delitos cometidos, envereda pela porta falsa da autodestruição. Posteriormente, reencarna com o drama na consciência por não ter conseguido libertar-se deles. São também os criminosos não justiçados pelas leis humanas, ou espíritos que dissimularam muito bem suas tragédias. Assim, retornam à Terra, escondendo-se na consciência, nas várias patologias dos fenômenos esquizofrênicos. E aí aconselha Divaldo Pereira Franco: os pais devem esperar a criança dormir e conversar com ela, pois a conversa é captada pelo inconsciente do espírito, né? Fale devagar, pausadamente. Estamos contentes por você estar entre nós. Você tem muito o que fazer na Terra. Você vai ser muito feliz nesta vida. Nós te amamos muito. Então aí, muito legal as palavras de Divaldo Pereira Franco, a história de Chico Xavier. Então vamos deixar agora os nossos debatedores trazerem aí a visão da doutrina espírita. E justamente a pergunta da produção do programa é a seguinte:
O autismo é uma doença espiritual? A ciência está procurando a causa do autismo. Só antes do André Monteiro responder, é importante fazer um esclarecimento, né? O autismo, hoje em dia, ele está sendo avaliado de uma maneira diferente pelos psiquiatras, psicólogos. Eu vou ler aqui para vocês, quando o André explicar a parte espiritual. Tem um manual, né, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5. Ele trouxe algumas mudanças importantes, entre elas novos diagnósticos e alterações de nomes de doenças e condições que já existiam. Então diz o seguinte nesse manual: o autismo, assim como a síndrome de Asperger, que até o Messi, o jogador Messi da Argentina, ele foi diagnosticado com essa síndrome de Asperger, que é um autismo mais brando, foi incorporado a um novo termo médico e englobador, né, chamado transtorno do espectro do autismo. Com essa nova definição, a síndrome de Asperger passa a ser considerada, portanto, uma forma mais branda de autismo. Os pacientes são diagnosticados apenas em graus de comprometimento. Então, tem vários níveis de comprometimento na questão do autismo, desde os mais brandos, como a síndrome de Asperger, até os mais severos. Então, hoje em dia, existem muitas crianças sendo diagnosticadas como autistas devido até essa nova classificação de autismo, desde o mais brando ao mais severo. Mas e na visão espiritual? Afinal, o autismo é uma questão física ou é uma doença espiritual? André Monteiro. Bem, Eduardo, Nelson, Miranda, prezados ouvintes, queridos ouvintes, as nossas doenças, via de regra, e primeiro a gente classificar o autismo como uma doença já é uma questão que vai exigir de nós um certo desenvolvimento, né? É um problema, uma questão que o espírito traz, né? E a gente já vai respondendo logo dessa forma, sendo uma doença pré-existente, via de regra, a sua causa está na condição que o espírito tem antes de reencarnar, né? Uma doença que está atrelada ao espírito. Via de regra, todas as nossas doenças são espirituais. O corpo físico ele vai refletir o que o espírito está sentindo, o que o espírito está passando, né? Então, se a gente tem uma doença, se desenvolve uma doença no nosso corpo físico, a causa, via de regra, ela está no nosso espírito. E aí a gente vai aqui no Livro dos Espíritos, na questão 369 e 370, no capítulo 7, né, que fala da influência do organismo, e ele bem claro nessa questão, né? Na questão 369, Allan Kardec ele vai perguntar justamente do livre exercício das faculdades, que de alguma maneira os nossos órgãos ele impõe uma certa limitação, uma certa barreira ao desenvolvimento das nossas faculdades. Aí na 370, Kardec pergunta o seguinte: pode-se deduzir da influência dos órgãos numa relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Então, o que Kardec está perguntando? Então, se uma questão neurológica, cerebral, tem uma causa no cérebro, no organismo, no corpo físico, e aí os espíritos respondem: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento do órgão. Então, com isso, já fica bem claro para a gente que há uma doença que tem a sua causa no espírito. E aí a gente vai desenvolvendo ao longo do programa o porquê dessa consequência do espírito reencarnar com essa dificuldade. Nelson Tavares, respondendo a pergunta da produção do programa. O autismo é uma doença espiritual? Olá aos ouvintes. Olá também aos amigos aqui. Reafirmo o prazer e a alegria que é compartilhar o espaço com vocês. Bom, o que a doutrina espírita ensina para a gente? Grande parte das reencarnações são precedidas de um planejamento. Nesse planejamento, não raro, o próprio espírito reencarnante participa desse planejamento. Em alguns casos, porém, o espírito não deseja reencarnar, mas de forma compulsória, de forma obrigatória, a espiritualidade responsável pela reencarnação, pelo projeto de reencarnação daquele espírito, o obriga a voltar ao corpo. Nesse sentido, aquele espírito que não deseja reencarnar
rejeita aquela existência nova de uma maneira tal que busca um isolamento. Se ele não consegue impedir esse nascimento, ele, ao nascer, transfere, psicologicamente falando, né, do ponto de vista da capacidade do espírito, essa negativa, essa rejeição à nova vida pelo seu comportamento. A gente tem algumas publicações do Manuel Flamengo de Miranda, e ele vai dizer que a reencarnação de autistas, na maior parte das vezes, é fruto de uma rejeição desse espírito à nova proposta reencarnatória. Porque uma das características sintomáticas do autismo é isolamento, dificuldade de manifestação verbal, repetição de comportamentos, características essas que mostram esse isolamento que o impede de viver em plenitude. Isso é uma manifestação do espírito que não deseja ter uma vida plena do ponto de vista social. Vamos desenvolver esse assunto. Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. O autismo é uma doença espiritual? Boa tarde, né? Muita paz a todos. Como o André falou no início, nenhum de nós é herdeiro do outro, não é? E nós não somos corpos, somos espíritos viajando ao longo das encarnações e com os acúmulos dessas encarnações. Então, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, fica claro para nós, e no livro Loucura e Obsessão, o Manuel Filomeno Miranda esclarece isso, narrando um caso, estudando um caso específico, ele mostra que o autista é um foragido de si mesmo, não é? No mecanismo de fuga movido pelo remorso, dos crimes que cometeu, tentando fugir não das vítimas, porque no caso da consciência dele, fica muito evidente o crime que ele cometeu e ele tenta esconder-se de si mesmo. Então, quando reencarnado, ele recusa interagir com o outro, tem bloqueios de fala, não é? Ele termina... Existem situações, porque os níveis são diferenciados, de crianças que começam a fazer automutilação, não é? São agressivos. Tudo isso requerendo o acompanhamento médico, não é? Um tratamento espiritual para aqueles que têm essa compreensão da vida espiritual e muito carinho. Então já vamos aqui para a segunda rodada. André Monteiro, agora vamos tentar desenvolver um pouco melhor aí essa questão. André tá Nós conversamos antes, né? Porque aqui a gente prepara, entendeu? Tem todo um script, não é? A coisa é bem feita. Então o André vai responder o seguinte. Durante o sonho, na emancipação da alma, tem o autista consciência de seu estado? Por quê? A criança autista, quais são os sintomas? Vamos ler aqui os sintomas. Ela normalmente tem dificuldade. O principal é a dificuldade da interação social. É uma criança que ela não interage com seus pais, ela não consegue, ela não olha nos olhos, ela não faz aquelas brincadeiras comuns às crianças de brincar de faz de conta. A comunicação dela, tanto verbal quanto não verbal, é extremamente limitada. E isso gera uma aflição terrível aos pais, aos familiares. Porque você imagina, você brinca com a criança, é tão bom você ver quando a criança corresponde e a criança autista, ela não corresponde. E às vezes vai crescendo assim. O espírito, ele tem consciência, quando ela dorme, que ela sai do corpo, e é interessante que o Divaldo recomenda que a mãe converse, fale o quanto a ama, tente atraí-la para a vida. E aí, qual é o nível de consciência de um espírito na condição de autista? Bem, Eduardo, queridos ouvintes, isso vai depender muito do nível, do grau, né, como você colocou no início, que existem alguns graus, né, de autismo. Isso vai depender realmente da condição daquele espírito. Eu nunca peguei, não sei se os outros amigos também, alguma comunicação de um espírito autista, que tenha sido autista ou que foi evocado. O que nós temos na doutrina, que está lá em O Céu e o Inferno, tem uma evocação de um espírito idiota, né? O Charles de Sandy, salvo engano. Explicar aí o que é idiotia, né? Que era uma doença mental, não é? Antigamente as doenças eram classificadas, né? Como cretinice. A gente hoje em dia chama, fulano é cretino, é idiota. De onde vem isso? Eram as doenças mentais, era como elas eram chamadas. Como eram catalogadas, catalogadas. Né? Era o idiotismo, o cretinismo, que graças a Deus hoje em dia não tá mais agora são conhecidos como transtornos mentais, né? Exatamente. Então, ele estava encarnado
e ele foi evocado em desdobramento, né? No sono físico foi feita a evocação dele. E ele dá uma resposta dizendo, bem nítida, né? Bem lúcido até, em que, no caso dele, ele veio com aquela condição porque foi uma questão imposta pelo corpo físico dele. Então ele teve um comprometimento no uso da inteligência, mas ele tinha consciência total e plena daquilo que estava acontecendo. Apesar de estar naquele corpo físico com aquela dificuldade, mas ele tinha em desdobramento total e plena consciência daquilo que estava passando com ele. É lógico que isso vai depender muito de caso a caso, né? Porque vamos imaginar que o espírito já, antes de reencarnar, ele já está nessa fuga, ele já está nesse distanciamento, nessa falta de interação. Isso pode acontecer não só no corpo físico, né? Mas como nós vimos até antes, isso pode se dar até no mundo espiritual. Então, se ele já traz essa fuga antes de reencarnar, mesmo ele em desdobramento, ele não vai conseguir ter noção do que está acontecendo. Mas, via de regra, ele pode, em desdobramento, ter essa noção da situação dele. Então, Nelson Tavares, como conversamos antes, o autismo é uma expiação? Porque muita gente se pergunta por que o meu filho está passando por isso. Isso foi imposto por Deus? Por que está passando? A expiação, a doutrina espírita também o traz, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, questão 373, a gente vai observar que nem sempre o indivíduo passa por dificuldades a título de prova, né? A gente vai ter também a necessidade de passar por algumas dificuldades a título de expiação. A expiação tem, em geral, também condição compulsória, como a gente estava falando antes. O espírito é obrigado a passar por aquilo como uma forma de resgate das suas dificuldades. E o autista, como tem essa característica do isolamento, da fuga da realidade, ele muitas das vezes passa por essa doença por uma motivação expiatória. Agora, tem uma coisa que para mim é sempre importante a gente falar quando se trata da explicação de condições peculiares, como é o caso do autismo. O pai e a mãe que tem uma criança autista e que leva o seu filho para a casa espírita, não se sinta minimamente vexado pela ideia de, como a gente diz, que o autista é um espírito transgressor, até porque em alguns casos, a gente vai tratar disso talvez ainda hoje, excepcionalmente não será, por questões muito peculiares. Porque outras formas também de fuga levarão a quadros que denunciam que o indivíduo é um transgressor das normas, das leis de Deus. Até porque, em geral, todos nós o somos. Há pessoas que não têm nenhum quadro de autista e dormem demasiadamente. Tinha uma amiga que buscou auxílio na casa espírita, Eduardo, porque ela dormia longas horas, 12, 15, 18 horas. Está me deixando preocupado. Era uma fuga, hein? Exatamente. Porque se eu puder, eu durmo. Eu queria hibernar, na verdade. Aqueles bichos que ficam 6 meses dormindo. Mas é porque Mas eu ia trabalhar no mundo espiritual. Quer dormir muito porque não dorme. É por isso, é natural tá bom. desejo. Você é meu amigo. Tá bom, obrigado. Então, ela não tinha causa aparente, né? Diagnosticada. E os espíritos diziam, ela foge da realidade. Porque em desdobrando, ela tem contato com uma realidade melhor do que a realidade de encarnada. Então, isso é fuga. Sim. Então, há muitas formas de fuga e todos nós, de uma maneira ou de outra, somos transgressores da lei de Deus. Então, não há nenhuma vergonha, nenhum vexame em a gente ter um parente portador de qualquer tipo de patologia, que a gente enfrente cada uma delas, porque algumas são mais evidentes, outras menos, mas todos precisamos do auxílio de Deus. Tá chegando pergunta difícil aqui, Miranda, e nós combinamos que você iria responder, né? Eu já vou levar essa pergunta difícil para você e vou te dar 3 minutos para responder, que é o tempo da gente por intervalo. Cuidado, o Jorge que Jesus Luiz recomenda usar o evangelho, hein? Faz prece aí, ó. O Jorge Luiz de Bom Sucesso, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber por que os autistas têm a sexualidade mais aflorada que as outras pessoas. Alguns casos, não são todos, né? Olha, todos nós, espíritos ligados à Terra, somos bastante comprometidos na área do sexo. É verdade. Sim, né? Todas as nossas mazelas, de alguma forma, têm um pezinho atolado lá. Por quê? Porque a sexualidade é uma força sexual, a energia sexual, ela está ligada ao poder co-criador do espírito. Como nós somos comprometidos com a lei e nos endividamos muito em todas as áreas, é natural que numa situação da síndrome do autismo,
não é? Aquele espírito que está muito voltado para dentro de si mesmo, é uma maneira que ele, de repente, ele evidentemente não quer se comunicar, mas ele está interagindo com ele. Porque o autista que expressa isso, ele não vai buscar essa sexualidade junto ao outro. É mais o toque em si mesmo, não é? Que Sim. faz parte desse mecanismo de fuga. E não necessariamente está ligado ao autismo, Sim. né? Já é uma outra questão que ele já traz. Não é porque ele é autista, mas é porque nesse bloqueio todo, ele está interagindo com ele mesmo. Nós estávamos vendo que a palavra autismo vem do grego autos, né? Que significa de si mesmo. Então, se ele está tão fechado em si mesmo, ele não está... Até essa sexualidade não é nessa compreensão que nós vivenciamos no mundo. Sim. Porque ele está no outro complexo. Como o autismo busca a si mesmo, e o que ele tem de mais concreto em si mesmo é o próprio corpo, a exploração do seu corpo é um processo natural, né? É ele com ele. Ó, a Verônica, para nos incentivar, a Verônica aqui pelo Facebook, a Verônica Silva colocou: Quarteto fantástico, amo vocês. Deus nos guarde. Nós que agradecemos, né, Verônica? Muito obrigado. Agradecer também a Emília Ribeiro, o Jorge Luiz do Carmo, que está compartilhando. O pessoal aqui ele pede pela gente, vamos compartilhar, os ouvintes, vamos compartilhar o programa. O Rafael, Carmadela, a Verônica Silva, Roberto Valadares, um abraço, Roberto, Carmen Lúcia, que está sempre com a gente, a Lili Machado, Dijane, Eunice, enfim, Beth Neves, tá difícil aqui, Leda Setúbal, a todos vocês que estão aí pelo Facebook, muito obrigado pelas palavras de carinho. Nós vamos lendo aqui, vamos tentando responder. O pessoal do WhatsApp também mandando pergunta difícil, já separamos todas para Miranda, mas o Nelson, uma pessoa bondosa, o André Monteiro estão ajudando a Miranda. Aguarde. Faz pressa. Então, ó, vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio. Trazendo mensagens de luz, Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Iluminando os caminhos da felicidade. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail informacpf@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1403 ou 3386 1422. Informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Venha viajar com a Celtur Turismo, excursão à belíssima Grécia e Portugal com guia desde o Brasil. Parte da renda será destinada ao grupo Condessa Paula, que cuida de moradores de rua e de crianças de 0 a 6 anos. Celtur Turismo, concretizando sonhos há 28 anos. Consulte-nos também sobre outros roteiros de viagens. Informações 0 operadora 21 96453 2802 ou 2450 2862 2450 2862. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h28. Debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Prezado ouvinte, estamos de volta com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Depois do cafezinho, a nossa Marisângela aqui, Rossi, estava falando do nosso cafezinho. Eu tomei chazinho, não sei nem de que é o chá, mas estava muito gostoso. Estamos de volta para continuar a dar sequência nesse tema aí tão sério, tão importante, que é o autismo. Você pode continuar ligando, participando, fazendo as suas perguntas pelo 3386-1400, 3386-1400. A Sheila vai atender vocês. Pode enviar sua pergunta também pelo WhatsApp 984867633, 984867633. Também pode mandar sua pergunta pelo Facebook. Então você que está aí no Facebook, tem alguma dúvida sobre o autismo, alguma questão que nós não falamos ou que não tenha ficado ainda bem clara, é só perguntar que a gente vai tentar responder agora. Se não for possível responder agora, depois a gente vai entrar no Facebook. O Nelson falou que já está empolgado para ficar a tarde toda hoje. Nelson Tavares irá responder a todo mundo. Então hoje é contigo, Nelson. Vamos aqui ler novamente um pedacinho do livro Na Sombra do Abacateiro, quando Chico Xavier fala sobre o autismo. Ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui que eu misturei tudo, tá aqui. O autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade. E aí foi uma criança que foi levada até o Chico com essa problemática. O médico falou que considerava ela um autista, o Chico concorda. E aí no final o Chico diz o seguinte: é preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Olha que interessante, ele está no corpo, mas está ausente desse corpo. Quer dizer, ele está ali encarnado, mas ele não interage. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. Nelson, vamos começar comentando isso daqui. Eu achei muito forte essa colocação do Chico, né? Em relação ao sofrimento da criança autista. Porque para eles a reencarnação é muito dolorosa. Não é por acaso, não é efeito de algum fator externo, não. É um fator íntimo daquele espírito não querer aquela encarnação. Não se trata de um fator biologicamente determinado, pelo que a ciência até aqui conseguiu apurar. Também não se trata de uma questão necessariamente genética. Em geral, o que determina o comportamento autista nos seus vários espectros, nos vários graus, é exatamente essa condição de o espírito recuar. Agora, existem os chamados falsos diagnósticos de autismo, que também a gente já conseguiu perceber aí com a informação da espiritualidade. Existe um livro chamado Psiquiatria e Mediunismo, do Leopoldo Balduino, em que ele vai falar de crianças que não desenvolvem linguagem, têm também um comportamento de isolamento, isso até 5, 6 anos.
E como não falam até a cidade, levam, né, o rótulo de autistas. Bom, ele vai explicar que algumas vezes são espíritos que reencarnam de mundos em que a linguagem verbal já não é tão mais comum, porque a comunicação é telepática. Então, falta de costume do uso dessa linguagem leva a um tardio desenvolvimento da linguagem. Ele não é autista, ele só está se adaptando a uma nova condição de comunicação. Daí a necessidade de os profissionais da saúde buscarem a informação do ponto de vista espiritual para melhor compreender como é que esse fenômeno se dá. Aí você vê a importância da doutrina espírita, né? Um psicólogo espírita, um psiquiatra espírita, um médico espírita. Sim. Ele tem uma outra, e eu não digo só espírita não, espiritualista, como dizia Allan Kardec, aquele que crê na alma, na existência e sobrevivência da alma. Ele tem uma outra visão. Porque tem muitos casos, o Nelson foi muito feliz agora, de crianças sendo diagnosticadas com autismo e que na verdade não são. É porque esses novos espíritos que estão chegando à Terra, eles demoram um tempo maior a se adaptar. Porque do mundo que eles vêm, e aí você lê lá em Allan Kardec no livro A Gênese, no finalzinho do livro A Gênese, Kardec fala sobre a nova geração. São espíritos que vêm de mundos onde a linguagem não é mais verbal como a nossa. A interação deles é uma interação diferente. Então eles precisam de um tempo maior quando reencarnam na Terra para se adaptar ao organismo humano e às suas necessidades. E aí o médico, a família estranha a demora para falar, a demora às vezes para andar, alguma coisa, e o médico, o psicólogo, o psiquiatra vai logo diagnosticando como autismo. E depois a criança se desenvolve e mostra que na verdade ela não era autista. A gente até conversávamos antes do programa sobre a doutora Elia Van Bach, dos Estados Unidos. Ela era uma psicóloga, PhD, era reencarnacionista, e ela conseguiu excelentes resultados com crianças tidas como autistas e que depois se desenvolveram normalmente. Então você que é pai, você que é mãe, cuidado, não se desespere. Vamos buscar o tratamento médico, vamos buscar o tratamento com psicólogo, com psiquiatra, mas vamos buscar também um entendimento espiritual para auxiliar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho. André Monteiro, vamos aqui a participação do WhatsApp, a Virgínia de Olaria. Ela diz: meu sobrinho de 4 anos foi diagnosticado com autismo, em grau leve. Lembra que a gente leu aqui que tem vários graus, agora eles estão fazendo um diagnóstico mais amplo? Está tomando medicação da homeopatia, isso é bom, porque é uma medicação que não vai causar grandes impactos, alterações na vida da criança. Mas aí vem um problema. Ela diz que o pai trata-o com muita agressividade quando ele não obedece. E esse fato deixa a nossa família muito triste. E aí, André Monteiro? O que fazer? Virgínia, inicialmente a gente compreende que a família, paternidade, maternidade, os laços de família, o núcleo da família em si, é aquele primeiro educandário que as pessoas vão aprender, né, a conviver, a amar, a se respeitar. E os laços de família, eles visam, né, os laços consanguíneos, a parentela corporal, ela visa fortalecer os laços espirituais entre aqueles espíritos que estão ali naquele núcleo. Nós não temos como afirmar qual o compromisso que o pai tem com o filho, com o seu sobrinho, mas é uma questão, um compromisso que envolve toda a família, inclusive aqueles que estão se ressentindo por conta do tratamento. E o pai, ele também está em aprendizado. Se ele está sendo agressivo com o filho, é porque ele ainda não desenvolveu uma pedagogia para tratá-lo de uma forma melhor. E isso ele precisa de quê? De estar reencarnado. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa está falhando naquela missão. Mas não, ele está dando aquilo que ele tem. E ele está aprendendo. Pode ser que, se hoje ele não está sendo um pai que está compreendendo aquela situação, que ele não está tendo a paciência devida, mas em uma próxima reencarnação, ele já vai agir melhor. Então, quer dizer, todos nós estamos em aprendizado. E a família tem que ter uma paciência também com o pai. E procurar, de uma forma fraterna, falar com ele, mostrar, né, mesmo se ele estiver intransigente, para ele ir melhorando a forma de tratamento com o filho. Mas todos têm que ter paciência. Inclusive, nós não podemos ser intolerantes com a forma que o pai está tratando o filho. Intolerante no sentido de criticá-lo negativamente, de também brigar com ele. Todos vão ter que desenvolver a paciência e procurar mostrar ao pai
que ele deveria ter um tratamento melhor para com o filho. Às vezes até esse pai tem dificuldades com esse espírito de encarnações passadas. Que nós colocamos, a gente não sabe então, qual o compromisso. Tem que ter, como o André falou, tem que ter uma compreensão com esse pai também, tentar ajudá-lo a superar essa situação. Eduardo, o pai deve amar muito esse filho, não está sabendo como lidar e pode estar tentando fugir do problema. Não é? Nós ficamos imaginando quantas instituições receberam crianças e espíritos reencarnados nesse estágio, onde os pais levavam para as instituições e abandonavam. Né? Não é? Porque não sabiam tratar e tinham vergonha. Então a nossa sociedade hoje já está buscando ver todas as situações sem o preconceito. Já tem o dia de conscientização, né, em relação ao autismo. Sim. A Valéria aqui pelo WhatsApp diz o seguinte: ainda hoje fiz uma prece à espiritualidade, pedindo uma resposta por meu filho ser tão introvertido. E hoje vocês me deram a resposta a respeito do dormir muito. Meu filho às vezes dorme 12 horas seguidas, é o meu caso. Não tem nenhum problema de saúde, eu também acho que eu não tenho. Já busquei orientações sobre isso. Pode ser preguiça, meu amigo. Ele é muito calado, não se interessa pelas coisas do mundo. Vive no computador com um grupo de amigos, porém é um menino de ouro, muito diferente dos rapazes da idade dele, 18 anos. Ele gosta muito das ciências exatas. Sei que estou diante de um espírito evoluído. Mãe é mãe, né? Já está dizendo que o filho é evoluído intelectualmente, mas ela falou intelectualmente. Mas às vezes não sei lidar com essa introspecção. Aí é que a Miranda vai te ajudar agora, hein? Mas às vezes não sei lidar com essa introspecção. Quando chamo ele para ir na casa espírita, ele fala que ainda não está na hora e que sabe que Deus existe. E aí, Miranda, como é que ela pode ajudar o filho nessa introspecção dele aí? Olha, o Nelson está lembrando aqui também que até o período da adolescência apresenta um quadro onde o adolescente ele procura se fechar, ele não está sabendo lidar, sem contar que é nesse período que o espírito está tomando, né, a diretriz do próprio corpo. É quando para ele a reencarnação vai ficar mais evidente. Agora, como a família deve lidar com isso? Quando ele narra para a gente na página que foi lida, da necessidade de conversar, nós estivemos conversando outro dia a respeito da conversa enquanto a criança ou o jovem ou o familiar está dormindo. Né? O culto do evangelho no lar, a fluidoterapia na casa espírita, envolvê-lo em situações que ele goste para que ele possa se sociabilizar. Não é? Mas em tudo tem que ver o diagnóstico, porque muitas das vezes a criatura tem um diagnóstico de autismo e o comportamento dela é um comportamento normal de um adolescente, né? Que não está sendo compreendido e muitas das vezes ele vai ficar ainda mais introspectivo porque ele não vai saber lidar com o assédio da família, querendo que ele participe, que ele interaja. Quantos jovens que não gostam de badalação, não gostam de sair à noite para curtir, não gostam de ficar em grupos. Agora, quando ela diz que ele fica muito no computador com os amigos, ela também tem que ver. Porque ele pode não estar interagindo de uma forma ostensiva, né, conversando com a família, saindo com amigos, mas pelo computador, pela internet, ela tem que ficar atento que tipo de interação ele está fazendo. É verdade. Vamos aqui seguir também com o Fernando Roma, lá pelo Facebook, o Nelson vai responder. Tendo filhos com autismo, isso seria uma expiação ou um resgate dos pais ou dos filhos? Eu acredito que não é missão, pois nós ainda não estamos tão evoluídos assim. Quer dizer, quando você tem um filho autista, isso é uma expiação, é uma missão para esses pais cuidar desse filho? Eu costumo dizer que quando qualquer membro da família apresenta uma patologia grave de qualquer natureza, a família toda se põe, direto ou indiretamente, em tratamento. Nenhum núcleo familiar em que algum membro possua algum tipo de patologia grave deixa de receber dos amigos espirituais o auxílio, porque o doente diretamente está num processo que pode ser expiatório e toda a família que aprende a lidar com isso também tem uma oportunidade sublime de aprendizado. Se você permite, Eduardo, respondendo aqui a Ana Rosa de São Gonçalo, ela pergunta qual é o livro em que fala sobre a dificuldade de desenvolver a fala. Na verdade, no livro O Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo Pereira Franco, psicografia do Manuel Flamengo de Miranda, ele fala desses espíritos que vêm de Alcione, que é um outro orbe, que apresentam uma conversa, uma comunicação
muito telepática. E durante um seminário de lançamento deste livro, foi que a partir de uma pergunta realizada, o Divaldo falou nessa questão. Então, a questão da comunicação telepática e dificuldade de adaptação na Terra, isso está, e é pequenininho, acho que no capítulo 16, salvo engano, o amanhecer de uma nova era. Agora, a relação disso com o autismo foi num seminário a que a gente assistiu e está disponível na internet. Muita gente aqui no Facebook está exaltando o tema, né, e a importância do tema. Então, você que está aí nos assistindo pelo Facebook, vamos compartilhar, porque é um tema que vai ajudar a muitas pessoas ter acesso a essas informações. André, veio uma pergunta difícil aqui, o André falou que está corajoso e quer responder. A pergunta é a seguinte, não se identificou, mas colocou: olá, tá aqui, Leia do Engenho da Rainha. Gostaria de saber se os autistas são ovoides reencarnados. Aí o povo vai ficar se perguntando o que é ovoide, mas o André Monteiro falou que ele vai responder, então vamos aguardar. O ovoide, ele é uma situação que é informada por André Luiz, salvo engano, no livro O Mundo Maior, que ele vai tratar como se fosse a segunda morte. Também. Libertação também, né? Que vai nos informar que ele dá uma informação como se fosse a segunda morte. É quando o espírito está na erraticidade, ele se anula por completo as suas faculdades, como uma fuga também. É uma forma de fuga, mas uma fuga mais intensa e mais profunda. Ele se anula de uma maneira que ele se torna do tamanho de um ovo mesmo, por isso o termo, né, o ovoide, ele fica com aspecto, com a forma ele perde a forma espiritual, perispiritual, e fica com a forma de um ovo, por isso o termo ovoide. Não, eu acho pouco provável que o autista seja uma um condição caso até dessa. mais severo, né? Porque mais grave. As informações que eu já pude ler a respeito é que quando ele está nessa situação que ele reencarna, ele tem pouco tempo de vida, ele acaba ficando com pouco tempo bem mais de severo. vida. Nesses casos são espíritos que perdem, né, por completo a forma. Ela fez essa pergunta porque uma das características do autismo é a monoideia. Ele fica fixo naquela consciência de culpa, mas necessariamente não vai dizer que ele é um ovoide reencarnado. Sim. A Lidiane Luiza, aqui no Facebook, ela diz: me chamo Lidiane e sou mãe de uma menina chamada Camila, diagnosticada com autismo desde os 3 anos. Gostaria de um conforto, pois tem dias que é muito difícil. Ela fala, interage, mas da forma dela. Está alfabetizada, mas a dificuldade do dia a dia só quem presencia sabe. E aí, Miranda? Olha, existem terapias onde autistas são tratados junto com animais, interagindo com animais, com um gatinho, né? O gato, ele é um animal que ele fica um pouco mais introspectivo também. Então, usa-se muito cachorro para interagir com a criança autista. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, foi até ela é autista, porque não teve uma cura, não é? Ela é autista, ela chegou a se formar em veterinária e desenvolve terapias com crianças autistas junto com cavalos, né? Interagindo com passeio com cavalo, quer dizer, existem vários recursos. Agora, o que o pai, a mãe e a família têm que ver é não se sentir constrangido. Você me permite, Eduardo? Claro, no livro Loucura e Obsessão, qual o nome da ouvinte? Qual aqui é a Lidiane? A Lidiane. Tá Lidiane. Aqui, Lidiane. Lidiane, o livro Loucura e Obsessão é de Manuel Flamengo de Miranda. E ele narra a orientação a uma criança autista. E como você disse, ela foi alfabetizada, mas no quadro geral a gente não observa, né, uma melhora assim, de grande perspectiva. Ele narra que, do ponto de vista espiritual, os orientadores da casa que receberam essa criança, cuja história ele narra aqui, as melhoras do ponto de vista espiritual são muito mais relevantes e significativas do que aquelas que se manifestam no plano espiritual. Então não desista, dando amor, carinho e dando a ela toda a terapêutica que a doutrina espírita favorece, ela certamente melhorará muito mais do que você possa imaginar. A Mônica de Nova Iguaçu, aqui pelo WhatsApp, está colocando também uma pergunta nesse sentido. E nesse caso, quando a criança demora a desenvolver, a falar e contato social, o que fazer? Então, você tem os tratamentos. Quando já existe um diagnóstico de autismo, os tratamentos são as terapias de comunicação e comportamento, medicamentos, em alguns casos, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia do discurso, da linguagem, como o Divaldo fala no texto que nós lemos no início. Os pais devem esperar a criança dormir, conversar com ela,
dizer para ela que estamos contentes por você estar entre nós, você tem muito que fazer na terra, você vai ser feliz nesta vida e nós te amamos muito. Então, é dar muito amor, é trazer essa criança, fazê-la tomar gosto pela vida. Então, Mônica, tem muitos recursos, com certeza tem muitos recursos. Então, vamos ver aqui mais alguma questão que o pessoal tenha colocado no Facebook, aqui ó, Kátia Lima. Eu e meu irmão vimos um passando no corredor na casa há muitos anos. Naquela época, calma aí, eu não estou nem entendendo aqui, que está meio difícil de entender. Vamos para uma outra pergunta que chegou aqui, Miranda. Qual a relação do autismo com a obsessão? Enquanto eu tento ver aqui a questão da Kátia. No livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, no capítulo 7, ele vai falar fenômeno auto-obsessivo. E ele tem um trecho onde ele diz assim: estamos diante, tecnicamente, de um vigoroso processo de auto-obsessão, por abandono consciente da vida e dos seus interesses e objetivos. Quando o indivíduo mantém intensa vida mental em ações criminosas, que oculta com habilidade, mascarando-se para o cotidiano, a duplicidade de comportamento faz-se-lhe cruel transtorno que ele carpe silenciosamente. Então, o autismo está ligado. O autismo, quando ele é diagnosticado verdadeiramente como autismo, ele está caracterizado partindo de uma auto-obsessão, que é um mecanismo de fuga pela consciência culpada. E o Filomeno Miranda, ele vai dizendo que tem muitos crimes que não vêm à tona em sociedade, mas aquilo fica no inconsciente, não é? E quando o espírito ele desencarna, quando o ser desencarna e toma consciência do que ele fez, ele sente-se constrangido, e muitas das vezes é quando a reencarnação é compulsória, porque ele não quer rever aquela situação toda. Nesse caso que o Filomeno Miranda narra, especificamente ele trata do Anderson, que ele está envolvido com a consciência de culpa por conta de cartas anônimas que ele enviava, gerando transtornos, sofrimentos a outras pessoas. E as consequências dessas cartas anônimas angaria para eles perseguições de espíritos, né, que deram testemunho de dor, e depois de desencarnado, ele está reencarnado, mas os espíritos continuam atuando. Quer dizer, é um processo obsessivo, sim, mas parte de uma auto-obsessão gerada pelo remorso e a consciência de culpa. A Kátia, depois eu te respondo pelo Facebook, Kátia. O Celso Barreto, ele colocou o seguinte: o Saulo, além de cego, é autista, músico e cantor. Fechou o final da Paralimpíada cantando, esteve aí na rádio com a sua mãe. Quer dizer, ele está falando do Saulo, né, que esteve aqui na rádio com a mãe. Ele é, além de cego, ele também é diagnosticado como autista, mas ele é músico, é cantor e fechou o final da Paralimpíada. Isso mostra, André, que é possível. Você que tem um filho com essa dificuldade, é possível sim que ele se desenvolva, é possível que ele tenha uma vida relativamente normal. Depende do grau do autismo e do tratamento e, sobretudo, do amor que foi dado. O que a gente tem que ter em mente, Eduardo e queridos ouvintes, a nossa visão ela é muito imediatista, né? A nossa visão é muito assim, nossa, o agora é complicado, eu estou com um filho autista, um sobrinho autista, um primo autista, e isso desequilibra a gente de alguma maneira, porque a gente, se pudesse, não gostaria de enfrentar uma prova, uma expiação dessa. Mas isso porque a gente vem o esquecimento do passado, muitas vezes a gente tem que ter a compreensão que quando a gente tem um ponto de vista futuro, quando a gente analisa as coisas do ponto de vista espiritual, tudo isso é necessário ao soerguimento do espírito. O espírito, para poder adquirir as suas plenitudes, as suas faculdades, vai desenvolver uma determinada dificuldade, uma doença, porque é necessário para ele e para aqueles que estão em volta também. E todos nós, como Jesus afiançou, né, ele não vai dar um fardo mais pesado daquilo que a gente possa carregar. E isso é necessário para a cura espiritual. A doença do corpo físico, a dificuldade do corpo físico é a cura do corpo espiritual. Então é algo que isso, quando a gente tem essa informação, a gente vai ficar mais calmo, mais paciente, mais tranquilo para poder enfrentar a prova e a expiação, né? Agradecer aqui ao Jorge Luiz de Bom Sucesso, que participou pelo WhatsApp, a Verônica de Belfor Roxo, a Ângela Fragoso de Magé, a Maria do Carmo, no Facebook, está pedindo para falar mais sobre a síndrome de Asperger. Como eu disse, né, hoje ela é classificada como um autismo leve. Eu lembrei do jogador Messi, né, da Argentina. Ele é uma pessoa muito fechadona, não gosta de dar entrevista, mas é um cara que leva uma vida normal, joga seu futebol, tem sua família.
Então é considerado um autismo de uma forma mais branda. Como temos poucos minutos, vamos deixar aí a palavra final da Maria de Fátima Miranda, depois do Nelson e do André. É para que reflitamos o objetivo da encarnação, não é? Muitas das vezes, quando nós estamos recebendo um espírito reencarnado na família, nós idealizamos para ele um mundo perfeito. Sim. Mas o mundo perfeito não é aqui. Então nós ficamos felizes quando vemos uma outra e está tudo bonitinho no lugar. Mas que saibamos pedir a Jesus forças, bom ânimo, para que possamos auxiliar aquele espírito na trajetória que ele vem desenvolver na Terra. Às vezes ele não vem com uma síndrome dessa, mas ele vem com a síndrome do egoísmo, do orgulho, que podem gerar mutilações que mais tarde aprisionarão ele. Nelson Tavares. Primeiro eu quero mandar um abraço para a dona Elizabeth Tavares, a minha mãe, que mandou mensagem dizendo que está escutando a gente. O outro também, estou mandando. Beijão. E vamos lá, olha, eu sempre penso, porque trabalho na evangelização, o que a gente recebe de pais com dificuldades, o sofrimento é muito grande. A família toda fica envolvida nas dificuldades que a criança apresenta. Recomendar às famílias que não se sintam enfraquecidas diante das muitas dificuldades que isso possa oferecer. A evangelização também, além de tudo que o Eduardo e a Miranda aconselharam como terapia, né? A evangelização é fundamental para que o próprio espírito, transgressor ou não, em geral sim, possa reconhecer a sua necessidade de enfrentamento das provas e das expiações. André Monteiro. Inicialmente mandar um abraço aí, retribuir, né, um abraço para o Júlio Ferraz, para o Roberto Valadares, grandes amigos, e ratificando o que a Miranda e o Nelson já colocaram, é a gente ter a compreensão dessas questões, ter um olhar mais fraterno, mais amoroso, e saber que está tudo no seu devido lugar, né? Que Deus está no controle dessas questões e que a gente precisa realmente passar por algumas provas, expiações para a gente evoluir como espírito. O Eledir está perguntando se tem uma cura total para o autismo. A gente não pode dizer total, mas pode ter uma melhora muito grande, dependendo de cada caso e sobretudo da forma como é tratado e sobretudo pelo amor. Agradecer aí o nosso companheiro Valdenir Cruz, nosso vice-presidente aqui da rádio, que está aqui nos acompanhando, nos incentivando. Obrigado, Valdenir. Agradecer a você do Facebook, a você que está pela internet, a você que está pelo radinho em casa. Tem tanta gente ainda com aquele radinho sagrado lá. Enfim, você que está na rua, no smartphone, o que não falta é recurso hoje em dia para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Vamos compartilhar esse programa e fazer com que ele chegue a muitas pessoas. Muito obrigado. Até o próximo Debate na Rio, na quinta-feira, com o nosso companheiro Paulo Guedes, 13h. Um abraço. Debate na Rio. Rádio Rio.